Paz do Senhor para todos vocês. Sempre é um prazer regressar a cada domingo com todos vocês para mais uma live da nossa EBD, Central de Adoração da Família. Todos os domingos nós temos o nosso culto da família e também nossas classes da nossa EBD aqui no Central de Adoração da Família. Eu sou o pastor Osival Lopes com vocês a cada domingo para dissertarmos temas importantes. Vocês vão observar que esse trimestre de julho a setembro nós estaremos dissertando o tema Coríntios, certo? Vamos estar falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios. E hoje é a quarta lição que nós estaremos dissertando para todos vocês. E é interessante que a quarta lição, ela está nos trazendo este tema de abordagem chamado imoralidades e litígio na igreja de Corinto, que Paulo ele vem, inclusive, trazendo as advertências necessárias para poder corrigir como o homem que Deus levantou para a cidade de Corinto e também colocar a igreja em ordem. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos falar sobre pontos importantes. O primeiro deles, vamos falar sobre a imoralidade. Segundo, nós iremos falar sobre associação perigosa ou associações perigosas. E terceiro, litígios judiciais. Tudo isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E nós temos um texto áureo, chave esse texto, que vai justamente encaixar nesse tema imoralidade e litígios, baseado no estudo de hoje em 1 Coríntios capítulo 5 e 6, que diz assim, o verso 12 do capítulo 6, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Louvado seja Deus. Imagine que Paulo ele regressa a Corinto para fazer correções na igreja que estava dividida. Mas também Paulo, a partir do capítulo 1 até o capítulo 4, ele começa a fazer correções que não estava dentro da questão só da divisão da igreja, mas de tudo aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, meus irmãos, tudo aquilo que vinha acontecendo já, eu entendo que seria um resultado das divisões que estavam acontecendo. Eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo, tá? Então, se adentrou na igreja de Corinto um espírito não só de divisão, mas também de outras situações que vieram causar danos irreparáveis na igreja de Corinto, que é necessário que nós tenhamos todo cuidado como pastores. Na introdução de hoje diz assim, capítulo 5, na carta em estudo, o apóstolo Paulo alerta a igreja em Corinto sobre a prática de imoralidade no meio da mesma. Ele os repreende e recomenda que não tolerem mais as tais práticas, que seriam práticas reprováveis até mesmo entre descrentes. Nem se associem com as práticas desses descrentes. Aí ele vai mais um pouquinho ao capítulo 6, que diz assim: censura os que estavam litigiando na justiça comum romana contra os seus irmãos na fé, e recomenda que as diferenças entre eles sejam resolvidas internamente, evitando injustiça e o mau testemunho aos que não ainda conheciam o Evangelho de Jesus Cristo. Final, Paulo diz o seguinte: censura todas as práticas impuras que estavam sendo aceitas como normais pelos crentes de Corinto, ressaltando que o nosso corpo também pertence ao Senhor, pelo que devemos glorificar a Deus através dele. Então, vocês vão ver que a mão de obra que Paulo ele começa a ter na igreja de Corinto. A primeira delas, a prática de abusos sexuais na igreja de Corinto, e a segunda, litígio entre irmãos. E ele vem fazendo essas correções, exortando aos irmãos a deixarem essas práticas para não serem ter mau testemunho àqueles que estavam fora. O assunto da imoralidade, que está baseado no capítulo 5, de 1 a 8 de 1 Coríntios,
é possível que a imoralidade exposta da igreja de Corinto estava sendo tolerada. Quer dizer que quando essas coisas são toleradas, a igreja ela vai carregar um fardo de peso terrível sobre os ombros dela. Porque em toda a história das Escrituras, todo pecado ele foi corrigido, todo pecado ele foi disciplinado. E a igreja de Corinto ela estava sem força. A igreja ela também perdendo a moral dela em si, porque não havia correção dos pecados praticados dentro da igreja de Corinto. Então nós temos que aqui que o termo grego utilizado para fornicação é porneia. Paulo inicialmente refere-se a uma relação incestuosa entre um cristão e a sua madrasta. Estava acontecendo que havia um cristão que estava utilizando a mulher do seu próprio pai, que seria a sua madrasta, quer dizer que estava tendo uma fornicação com esta mulher. E Paulo ele faz referência a esse tipo de pecado. Então esse tipo de comportamento era repudiado entre os romanos, e principalmente pela lei de Moisés, no livro de Levítico capítulo 18, verso 8, e também em Deuteronômio 22 e o versículo 30. E vocês vão entender que nem entre os gentios que não conheciam a Deus, essa prática era ouvida, porque ela era repudiada pelos romanos. Mas estava acontecendo dentro da própria igreja, quer dizer que se o ímpio e o mundano ele reprova certas práticas e a igreja faz aquilo e se torna normal, vai ser muito difícil que nossos comportamentos ajudem na propagação do evangelho, que esse tipo de comportamento ajudem as pessoas a se converterem dos seus maus caminhos, porque essas práticas é feita por quem conhece a verdade. Como já ressaltamos, o povo de Corinto era famoso por sua imoralidade. Tamanha era essa fama que quando os romanos queriam se referir a uma prostituta, utilizavam a expressão moças de Corinto. A fama dessas mulheres era tamanha que a devassidão era grande em Corinto. Além disso, segundo os historiadores, para identificar a fornicação ou a prostituição, as pessoas utilizavam um termo equivalente a acoritear. A arqueologia descobriu entre os escombros da cidade artefatos feitos de barro representando órgãos genitais, etc. Demonstra a realidade imoral desta cidade. Quando a perversão toma conta, as pessoas elas tornam comum as coisas e banalizam aquilo que nós chamamos de moral, né? Eles banalizam. Então, os corintianos eles estavam banalizando aquilo que era chamado de moral, né? Inclusive, as próprias mulheres elas estavam se tornando mulheres também que não tinham cuidado, e essas mulheres vendendo o seu próprio corpo, e os próprios de dentro da igreja também estavam tornando isso comum nas suas vidas. Outro fator era que muitos coríntios adoravam ao deus romano do vinho. Dionísio, cujo culto era marcado pela embriaguez e por grandes orgias. Também havia na cidade um templo dedicado à deusa grega da fertilidade, Afrodite, cujas sacerdotisas a cultuavam, oferecendo serviços sexuais no interior do templo. Alguns crentes coríntios possivelmente frequentavam o templo de Afrodite, deitando-se com as prostitutas culturais. 1 Coríntios 6,15. Então, para você ver o estado da igreja e o fogo cruzado que a igreja se encontrava. E quando a igreja ela se debilita, ela perde força. Como é que a igreja vai pregar ao mundo lá fora, quem não conhece o evangelho, se a igreja tem as mesmas práticas daqueles lá de fora? Então não se conseguia fazer a pregação do evangelho e a igreja ia enfraquecendo. Questão de divisão, questão de prostituição, de fornicação, de litígio entre irmãos, foi tomando conta da igreja.
Há momento que quantas igrejas elas se debilitam por simplesmente abrir portas. Se abriu legalidade para o pecado dentro delas. E elas se debilitam, elas perdem autoridade, perdem testemunho. E tudo que um pastor tem que conduzir, guardar e cuidar do seu rebanho bem é guardar a igreja da perversão, ter a palavra que corrige, que disciplina, que ensina, que instrui, para que a igreja esteja plenamente fortalecida no Senhor. E a igreja também possa se superar em tempo de fragilidade e de debilidade, meus irmãos. Nós temos uma outra questão que era ouvido na igreja de Corinto, a questão da fornicação e adultério, que é a prostituição que está prescrito lá no livro de 1 Coríntios 5, verso 2. Olha o que Paulo diz lá. E contudo andais, vós ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio. Que tamanho ultraje praticou? Quer dizer que a pessoa não só deveria ser corrigida, mas também exposta, porque cometeu um ultraje tão perigoso que nem os próprios gentios praticavam e era também não aceito pelos romanos. E dentro da igreja isso estava sendo feito. Dentro da perspectiva bíblica, entende-se que fornicação, a prática do sexo por uma pessoa solteira, e adultério, e prática sexual ilícita envolvendo pessoas casadas. O termo fornicação é geralmente atribuído aos jovens não casados, ou seja, que também mantém relações sexuais sem casar-se. Para alguns libertinos da cidade de Corinto, isso era normal. Você entendeu? Quando as coisas já se tornam normal pela falta de força de quem dirige, de quem governa, de quem lidera, não tem mais força para falar. E ele simplesmente deixa correr solto. E as coisas ficam normais. Todo mundo faz o que quer. É uma casa sem governo. Essa casa sem governo. Então, tal atitude foge totalmente aos princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Isso foge, isso está totalmente fora dos princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Até mesmo nos dias atuais, os princípios divinos vêm sofrendo ataques intensos pelo adversário. No que tange a se manter puro na juventude quanto à fidelidade ao casamento. Hoje em dia tornou-se obsoleto a jovem ao rapaz casarem-se virgens. Mas essa moda libertina não deve ser introduzida na igreja de Cristo, que é coluna e baluarte da verdade, segundo explica Paulo em 1 Timóteo 3,15, que mesmo que a igreja venha a sofrer de debilidades como essa e que, se corrigido, também não abre-se porta para os demais seguirem fazendo. Sempre tem que haver os estudos, preparo para o jovem no seu namoro. Os jovens que estão a tempo de namorar e conseguir a pessoa certa com quem querem viver o resto da vida. Sempre se protegendo um ao outro e se guardando, esse jovem devem ir ao casamento para constituir sua família. Então nós temos aqui que o dicionário define adultério da seguinte forma: é uma violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal, cujo princípio consiste em não manterem relações carnais com outrem fora do casamento. Quer dizer que a questão do adultério é o casal se manter um para o outro e não ter relações sexuais fora do seu casamento. Dentro do seu casamento, essas relações têm que ser mantidas, marido e mulher, não fora do seu casamento. Certo? Para além de dois na cama de outro, essa prática não se coaduna com os ensinamentos de Jesus em Mateus capítulo 5, 27 ou 28, 19, verso 9. Houve grave perigo que permeava a igreja de Corinto,
é a questão da prostituição. Este termo está ligado à troca de sexo por dinheiro, mas havia também a prostituição religiosa como uma forma de culto aos deuses pagãos. Quer dizer que o próprio Corinto alimentava as práticas sexuais como uma forma de culto aos próprios deuses que ali existiam, certo? Então a cidade estava tomada por demônios dentro dessa área carnal que haviam tomado conta da mente e do corpo das pessoas, e que quando isso chega ultrapassar as fronteiras da nossa santidade e perverte a nossa santidade, é um grande perigo, e perverte o lugar santo onde cultuamos a Deus também é um grande perigo. Olhos abertos para todos os homens de Deus, aqueles que servem, que cuidam dos seus rebanhos, que a prática de ensinamento e doutrina para a igreja, ela não pode ser feita vista grossa, nem tampouco aliviar o que a palavra diz que devemos ensinar. Quando nós aliviamos os ensinamentos para a igreja ela vai sofrer de desvio de caráter. Essa igreja vai ter desvio de caráter, porque nós afrouxamos na pregação da palavra que corrige. Por isso Paulo aconselha a Timóteo que corrija, que instrua, que ensine e que discipline. E que quando isso não é feito, a igreja começa a sofrer ao longo da sua caminhada, queridos irmãos. Paulo também ele defende a questão do velho fermento em 1 Coríntios capítulo 5, 6 a 8. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então a festa dos pães asmos era uma celebração judaica que comemorava no sábado da Páscoa e seguia até o sábado seguinte, segundo explica o livro de Êxodo 12, 14 ao 18. Durante este tempo, os israelitas deveriam jogar fora todas as massas levetadas e não poderiam comer qualquer alimento fermentado, simbolizando a purificação do povo de qualquer impureza. Jesus usou o simbolismo do fermento em relação aos ensinamentos equivocados dos fariseus e saduceus, dos quais os seus discípulos deveriam ser resguardados. Certo? Então, para nós cristãos, lançar fora o fermento simboliza valorizar o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, livrar-se de antigos hábitos pecaminosos e rejeitar ensinos contrários à palavra de Deus, adotando hábitos são em um padrão de vida santificado ao Senhor nosso Deus. Na fala de Paulo também é um apelo para que a igreja em Corinto tire do meio de si pessoas que se dizem cristãos, mas insistem em um estilo de vida mundano, como fica claro nos versos 9 ao 13. Vocês vão entender, querido, que tirar essas pessoas se fala corrigir essas pessoas, não deixar impune essas pessoas, porque um pouco de fermento vai fermentar toda a massa. Na verdade, então vamos tirar fora a massa que está fermentada, porque só assim vai salvaguardar o restante da massa. A igreja ela não pode ser destruída por uma pessoa, ela tem que ser salvaguardada por todos. Louvado seja Deus. E o ponto de número 2, ele fala das associações perigosas que a igreja estava tendo. Quais associações perigosas? Baseado no livro de 1 Coríntios 5, 9 ao 13. Ele estava falando do meio dos cristãos que se estavam se prostituindo com os de fora. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Paulo recomenda aos cristãos em Corinto para que não flertem com o pecado, tá? Flertar, brincar com o pecado, tá? E mais uma vez adverte a igreja para que não faça associação com o pecado. Alguns cristãos de Corinto interpretavam erradamente a fala de Paulo como uma advertência para não manter amizade ou
negócio com pessoas de fora da igreja. Devemos conviver com o mundo sem nos deixarmos influenciar por este. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a nossa sociedade. E ele fala que também, aos que se dizem irmãos, Paulo declara o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Na trajetória cristã, há muitos que se dizem irmãos, mas na verdade não são. Aqui Paulo mostra e censura aqueles que se dizem irmãos, que se introduzem no meio da igreja apenas para causar dissensão entre os irmãos, pessoas que não renunciaram ao pecado e vivem numa prática pecaminosa contínua. É preciso tratar esse tipo de pessoa e admoestar a desaprovação ao seu comportamento, chamando ao arrependimento, para que o seu mau exemplo, aliado à tolerância, não contamine toda a igreja. Ele adverte que deveriam se afastar dos malfeitores. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Olha o que Paulo fala, uma palavra muito difícil e dura. Quanto às pessoas de fora, sejamos luz, deixando o julgamento para Deus. Quanto aos de dentro, a lição de Paulo é que a igreja não deve admitir em seu meio pessoas que se dizem cristãos, participando da vida da igreja, mas vive abertamente um estilo de vida pecaminosa, como se nada de errado estivesse acontecendo. Imagine o perigo que essa igreja estava. É como que uma pessoa coloca uma fera perigosa perto do seu bebê, do seu neném. Parece que aquela fera fosse inofensiva, não fizesse nada. E uma pessoa que não é tratada o seu caráter, ela se torna perigosa para a igreja. Ela é um perigo para a sociedade. Então, uma pessoa que não tem controle nos seus impulsos, ela não tem controle, né, não tem um domínio próprio, ela é uma fera perigosa para a sociedade. Ela é perigosa até para o nosso casamento. Qual homem vai deixar perto de uma pessoa descontrolada que não sabe se dominar sua própria esposa? Quem vai deixar perto de um homem que não sabe se dominar suas filhas? Ou vice-versa? Ninguém vai chegar a isso. Então Paulo recomenda que esta pessoa ela deveria ser tratada assim, tirando fora e afastando essa pessoa do convívio, porque ela é uma fera perigosa e pode destruir os demais. Essa pessoa deve ser submetida à disciplina da igreja e, caso não se arrependa e mude de atitude, a única alternativa é afastá-lo da comunhão com os santos. São casos extremos e isolados, mas no caso exposto por Paulo, é a única alternativa para evitar que o seu mau exemplo corrompa os outros irmãos. E encerro a minha fala aqui com litígios judiciais entre irmãos, que Paulo está defendendo a partir do capítulo 6 de 1 Coríntios 1 ao 20, que diz assim: na comunidade de Cristo, nenhuma diferença interpessoal deve ser irreconciliável. Paulo afronta a situação em que membro da comunidade de Cristo leva outro membro ao tribunal de incrédulos. Quantos cristãos estão levando outro diante da justiça? Não é verdade? Até querendo tirar absurdos em dinheiro dos nossos irmãos, levando diante dos tribunais. Esse é um grande problema, a não ser que o caso seja extremo e que necessite disso, mas quando a situação é reconciliável, tem que ser tratado entre irmãos. Sofrer ou causar injustiça. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Quantos problemas poderiam ser resolvidos diante dos apóstolos? Quantos problemas de litígio poderiam ser resolvidos diante dos pastores? Mas preferem
levar diante dos tribunais, diante dos injustos, daqueles que não têm a ótica de um homem que teme a Deus para poder julgar o seu próprio problema. E isso vem acontecendo em diferente parte do mundo, do Brasil, onde nós somos pastores. A preocupação geral de Paulo nesses versículos é com a identidade cristã da igreja. Quando a igreja usa os mesmos meios que as comunidades não cristãs para resolver seus desentendimentos, não há diferença real entre uma coisa e a outra. Os tribunais humanos nem sempre são justos em seus julgamentos. Suas decisões podem sofrer influências políticas e financeiras. Quanto dinheiro são tirados? Quanto dinheiro tirado, e até mesmo daquilo que não tem, empréstimos, e até mesmo os agiotas se aproveitam desses momentos. E nossos irmãos sofrendo, porque são litígios levados diante dos tribunais injustos, irmãos. A extensão da crise de identidade dos coríntios é salientada ainda mais por preferir antes da igreja os meios seculares para resolver contenda entre irmãos. Em Cristo, Paulo diz que é preferível mais semelhante a Cristo ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho resolvendo o conflito por meios que violam princípios cristãos. Uma caminhada cristã mais profunda permite que o poder do Espírito volte a ser visível, dando bom testemunho para o mundo, resolvendo o desentendimento entre irmãos de fé, preferencialmente dentro da própria igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando recorrer ao judiciário, diz Paulo o seguinte: entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhum ou nenhuma aceitação na igreja. A pergunta que sempre se faz é: os cristãos podem entrar com processos judiciais uns contra os outros? A resposta a essa pergunta não é simplesmente sim ou não. O ensino de Paulo parece definir alguns critérios para nortear a decisão de entrar na justiça contra alguém, representado pelas seguintes perguntas: existe alguma forma de uma questão ser mediada fora do sistema judicial? Primeira pergunta. A segunda: a igreja pode mediar e resolver desentendimento no contexto cristão? Um processo judicial prejudicará o testemunho cristão, levando alguém à conclusão de que Cristo não faz diferença alguma na vida das partes litigentes? O objetivo é vencer a disputa ou resolver uma questão mais ampla a fim de promover a paz e a unidade? De acordo com o ensino cristão, é preferível abrir mão de direitos ou sofrer injustiça a cometer injustiça contra irmãos em Cristo. Só, em última instância, após esgotadas todas as possibilidades cristãs, é que se recorre à justiça humana. Gratidão a todos vocês, meus irmãos, por escutar o pastor Ocival sobre o nosso tema EBD, Livro de Coríntios. Deus abençoe grandemente a vocês. Se gostaram, vamos curtir lá embaixo e vamos nos inscrever no canal AD, Central de Adoração da Família. É o seu canal preferido. Deus te abençoe e um abraço.